vídeo de hoje a gente vai falar um pouco do mito da exclusividade e do compromisso, assim, que as pessoas imaginam que os relacionamentos liberais, por não ter uma exclusividade sexual, eles não têm compromisso e a gente enxerga exatamente o contrário disso, né? Acaba que as pessoas que não conhecem como funciona um relacionamento não monogâmico entende como se a gente tivesse um relacionamento bagunçado, sem compromisso, sem respeito, sem o que tem um casal normal, né? Mas não é assim que funciona. A gente mantém o diálogo, o respeito, o carinho, a afetividade, o compromisso. Você tem um cuidado gigantesco com o outro, de ver se ele tá bem, de respeitar o não que ele te fala. E, enfim, muitas vezes até muito mais do que os casais que estão exclusivos, mas estão dizendo mal um do outro pelas costas, ou não se preocupem em agradar a parceira, que seja sair para um jantar, que seja sexualmente, que seja, enfim, em diversos aspectos, né? Exatamente, né? Acaba que o que a gente percebe é que muitos julgam isso, né, da não monogamia, mas pratica sempre o por fora, né? Porque a gente sente desejo por outras pessoas. Isso é normal e isso é natural do ser humano. Tem como você bloquear esse sentimento de sentir a atração por outro, né? E acaba que nos torna muito mais libertos. Isso porque a gente consegue passar para o parceiro que eu sinto atração por outro homem, que ele sente atração por outra mulher, e é muito mais respeitoso e fiel, né, aos compromissos do casal. É muito bacana esse valor do questionamento, assim, né? Para ver o que que realmente é o que faz sentido, o que que não faz para você. Porque se você for olhar na história do universo, assim, né? Os seres humanos surgiram há 300 mil anos, né? Os parentes nossos, assim, mais próximos, não são monogâmicos, né? E 90% desse tempo, desses 300 mil anos, a gente viu como caçador e coletor. E não tinha um dos principais motivos de ter existido a monogamia, que é essa questão de terras, né, de posse, de unir famílias, de, como é que eu posso dizer, preocupação sucessória, sabe? E acaba então que, se a gente for analisar a história, o casamento em si, né, o casamento arranjado, era mais a preocupação de quem eu vou integrar na minha família, né? Então, se a pessoa tiver posses, eu deixo casar com a minha filha. Se a pessoa não tiver posses, eu não deixo. É, Isso foi sendo construído com o passar dos anos, né? Só que os nossos ancestrais, né, os primatas, eles não são monogâmicos, né? os chimpanzés Assim, são. eles, eles não transam só para procriação, mas eles transam também por prazer, assim como a gente. É isso. E esse negócio do casamento por amor foi um negócio bem mais recente, assim, né? 1700 pra cá. 1700 para cá. É muito recente, então, se você pensar, 1700, a gente está em 2023, Ah, então tá bem ali. Que aí começou a surgir o amor romântico, né? isso, mas mesmo assim, o número de casamentos X e o número de divórcios é X a 2 mil, um negócio assim, 2 milhões, 2000. segundo um seriado que a gente estava vendo aqui da Netflix. E o número de divórcios é 800 mil, assim, é quase um terço disso. Então é muita gente que divorcia. Então, assim, uma pessoa que tem 5 casamentos, ela é fiel ao quê? Ela é monogâmica em quê? Ela é fiel à monogamia, mas não a uma pessoa única e exclusiva, né? E quando a gente fala de monogamia, é, a monogamia ela é imposta pela sociedade, né? Então ela é uma regra. O amor é uma construção. A monogamia é uma regra. E quando você inicia um relacionamento, a gente nem pergunta para o outro: eu posso me relacionar com outra pessoa sexualmente? Porque aquilo ali já é imposto no relacionamento. Então é algo que a gente precisa desconstruir, né? Porque
é muito natural da gente sentir vontades e desejos. E o desejo sexual, vou reprimir ele por conta do desejo do outro. Não faz sentido isso, porque é só carnal. Aqui a gente trata de relacionamento não monogâmico, mas não do poliamor. Isso a gente já falou nos outros vídeos, que não é o nosso caso, que não é o ponto que a gente quer falar sobre. Mas, assim, em relação à sexualidade, a gente percebe e a gente entende e a gente sabe que o outro também tem desejos, né? Né, meu amorzinho? Tão bonitinho. É isso, essa questão fazia sentido ali da monogamia, às vezes quando você não tinha um teste DNA e você queria fazer com que a sua mulher só ficasse com você para sua herança não ir para um filho de outro. Mas, cara, hoje realmente é isso, não faz sentido. Então, a questão é a gente se questionar e desconstruir para ver o que que realmente é bom para você e o que que não é. Os casais liberais são extremamente respeitadores, têm um compromisso gigantesco afetivamente com uma pessoa. Onde a gente convive, os casais que a gente é próximo, que enfim, são milhares de casais que a gente conhece espalhados no Brasil e no mundo, né? Eles geralmente são afetivamente com uma pessoa. E é só uma questão sexual com outras pessoas. Que é meio que como se você conseguisse o benefício das duas coisas. A parte emocional, de carinho, de afeto que você tem com o teu parceiro é acrescentada, ela cresce. É até meio contra-intuitivo, mas a gente sente isso de todos os casais, que depois que eles abrem sexualmente para outras pessoas, o carinho, o afeto, o amor entre eles acaba aumentando, né? Assim, não tem nem como a gente expressar isso, né? Mas quem vive sabe que realmente, quando a gente vai numa festa, faz um social em casa, é, depois o afeto, o carinho, o tesão que a gente tem um com o outro é muito maior, é muito maior, é muito mais gostoso. É isso, a exclusividade sexual induz a uma rotina, uma monotonia ali que, sei lá, eu acho muito bacana quebrar, né? Experimentar coisas diferentes, sexualmente falando, aprender técnicas novas, que seja introduzir outros fetiches, que seja um brinquedinho, que seja, sei lá, um simples homenagem, enfim, tem muitas possibilidades de explorar, sabe? Além de simplesmente só os dois do mesmo jeito, no mesmo horário. E o que a gente, como a gente lida com a exclusividade é como se o outro fosse uma extensão dos nossos desejos. Então, eu tô com vontade de transar agora e o Cadu ele é obrigado a transar comigo porque eu tô com vontade de transar agora. Mas não, eu posso estar e ele não tá. E isso tem que ser respeitado, né? E a partir do momento que ele me libera e fala assim, não, tô tranquila de você ir ficar com outra pessoa. Isso aí é um acordo, é acordado entre nós. Então, a exclusividade sexual serve muito bem para esse tipo de coisa que nem sempre um vai estar num dia, o outro quer transar de uma outra forma. E até os fetiches, né? Eu posso ter um fetiche, sei lá, maluco, BDSM, alguma coisa do tipo, e o Cadu ele não gostar desse tipo. E aí a Cara, gente imagina que triste deve ser alguém que é BDSM e casar com alguém que não que é, não é, e que não pode ter e que alguém não que realiza. entende, e que não entende. Então acaba que isso é bem ruim. A partir do momento que você libera essa exclusividade sexual do seu parceiro, né? Vocês conseguem viver coisas inimagináveis e aprofundar ainda mais a relação. Tem uma história de um casal lá no site que é linda, assim, de ver, e até meio complexo. O cara tem um micro pênis. Assim, ele não conseguiria satisfazer sexualmente a mulher dele. Porém, ele abrir sexualmente pra não ser exclusivo só dele, cara, ele consegue manter todo o afeto, o carinho de uma pessoa incrível que, enfim, não conheço pessoalmente, mas que ele deva ser, que gera de afeto pra mulher, mas ela também tem outros parceiros
junto com ele. Você vê as postagens dele, ele tá consciente, ele sabe, ele permite, aquilo é algo consensual, sabe? Exatamente. E ele, falando desse caso, ele acabou tirando o que seria um peso para o casal. Imagina, o cara nunca ia transar, coitado. Tipo, transar pode até transar, mas que satisfação a mulher teria? Ela ia sentir falta ao longo do tempo. Imagine quantas pessoas não devem ter um monte de fetiches de BDSM, de mais pessoas, sei lá. E isso é reprimido porque o parceiro não gosta das mesmas coisas, sabe? É. Em um caso desse, eu tenho uma amiga também que namorou um cara, ela tava ficando com ele já tinha uns 2 meses e nada dele ir pra cima dela, de querer transar, e ela louca, 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 ela ia, ele dava uma freada até que no terceiro mês, aí ela, não, tem que ser hoje, e os dois foram pro motel, ele apagou todas as luzes, e quando ela foi lá, percebeu que era um micropênis. Coitado. Continuou com ele, deu 3 anos de relacionamento, mas ela acabou o namoro porque ela disse que ela não ia aguentar viver naquela situação. Se você Que usa pena, a questão é conseguir separar o afeto do que é amor, né? o Isso é afeto uma. do sexual, Isso, desculpa. O afeto do sexual. Porque quando você consegue fazer isso, você tem muito claro. Ah, o afeto que eu tenho com a Jaine, o afeto que os casais têm entre eles, não é nem um pingo mexido, arriscado de forma negativa quando ela sai e transa com outras pessoas. Então, muito pelo contrário, isso intensifica. Mas para os homens é mais simples essa separação. Eu acho que a grande questão é mais mulheres entenderem mesmo, assim. Afeto é afeto e sexo é o sexo. Uma coisa é mais carnal, sexo é mais tesão, mais animalesco. E carinho, afeto é mais né? Então você vê muitos casamentos, muitos relacionamentos que você tem muito carinho, mas não tem mais nada de sexo. Então, puxa, que pena. Que pena. Porque talvez se os relacionamentos deixassem de ser exclusivos apenas sexualmente falando, você conseguiria manter essa questão afetiva por muito mais tempo. Então, assim, talvez os relacionamentos durem muito mais, que é o caso que a gente vê no pessoal do meio, se as pessoas não forem exclusivas apenas sexualmente falando. exatamente. E o que a gente percebe, né, estudando a história, é que ao longo dos anos o relacionamento ele vem mudando, né? Antes era arranjado, agora você escolhe por amor, aí agora já vem a poligamia, o trisal, etc. Então isso está sendo desconstruído, mas é importante você começar a perceber o seu relacionamento, como ele está, e analisar, fazer essa análise. O que eu preciso mudar para ter um relacionamento extraordinário, né? E o que vocês desejam de fato? Sem se deixar levar tanto por esses tabus sexuais da sociedade. O que é bom para vocês? Se libertem, teste. Às vezes uma coisa não é boa, você vai lá e não faz. Testou, é ruim, não, beleza, não quero, volta e tá tudo bem. Mas o que a gente estimula é você explorar, testar de forma segura, um passo de cada vez esse universo além da monogamia. Que, assim, a gente acha que é muito recompensador, sabe? A longo prazo, o sexo que você vê nas pessoas de muita idade, assim, posso dizer idosos mesmo, que continuam com a vida sexual ativa, entre o casal, com mais pessoas, porque eles têm isso. E o afeto deles é mantido. Então, a gente vê de uma forma muito nítida que é maravilhoso isso, né? E a liberdade de poder viver isso com o seu parceiro, né? Porque, por exemplo, quando você faz algo de errado, fora da lei, você vai preso. Ah, matou alguém, você foi preso. Eles te prendem porque você não quer, você aquilo ali é um meio de você ser punido pelo que você fez. Então, estar numa relação, ser fechado naquela relação, é como se fosse uma punição por você escolher ser monogâmico. Então, olha que contraditório isso. Então, não, que o meu parceiro, ele é um indivíduo, que ele tem desejos.
não são os meus desejos que está nele, são os desejos deles. Então, que ele seja tratado como um indivíduo, que na nossa relação seja uma relação conjunta, mas que eu entenda ele como uma pessoa, como um indivíduo, não que ele seja meu, nem que eu seja dele. O que vocês acham de um casamento que foi 50 anos monogâmico, exclusivo, e aí uma vez a pessoa escapa ali, traiu, acabou o negócio. Tipo, toda a história do casamento foi uma mentira, uma farsa. Ah, não é assim. As pessoas se amam, as pessoas duram muito tempo, mas, cara, tem tesão sexual às vezes, que é uma coisa que surge repentina, às vezes com alguém que você acabou de conhecer, que você não tem afeto nenhum, que você nem tem desejo de ter afeto. Você simplesmente está com tesão sexual. E tá tudo bem. Se for uma coisa consensual de vocês permitirem isso, a gente entende que é uma dor que deve ser desejada quando ela acarreta um prazer maior ali como consequência de vocês estarem bem, de vocês terem satisfação sexual enfim, conseguirem se manter mais satisfeitos como casal sexualmente por mais tempo, né? Exatamente. Mas isso tem que ser muito bem dialogado entre o casal. Tem que ser aberto, tem que ser transparente. Porque, tá, traiu uma vez. Eu sei como trai, o meu parceiro não sabe que eu tô traindo. E aí minha relação agora mudou, porque eu vou lá, me descarrego sexualmente, dentro de casa às vezes não tem sexo, né? Tem problema de casa, financeiro, família, filhos. E aí em casa eu resolvo os problemas que tem da casa, a mulher já tá louca, puxando os cabelos, mas aí lá fora eu vou lá e me satisfaço, volto para casa mais tranquilo. E não é assim. Ela também tá precisando se satisfazer, né? Que tal os dois, ambos, sentarem e alinharem o que precisa ser feito para o casal, né? Porque muitas das vezes o casal, eles se anulam para as anomalias que aparecem durante o percurso, né, do relacionamento. Hum, a grande questão é esses princípios que são no meio liberal de sair da zona de conforto, de comunicação, de transparência. Às vezes as pessoas estão traindo porque não têm coragem de dizer a um parceiro que tem vontade, que gosta de outras coisas. Então, se vocês forem induzindo aos poucos ali essa conversa, e aí ver que às vezes é uma coisa que pode ser legal, testar, é melhor do que vocês irem escondidos, sabe? Nos relacionamentos liberais, você vê um compromisso muito maior das pessoas que estão ali do que quando elas tinham um relacionamento monogâmico, né? Então, muitos casos a gente vê de pessoas que traíam e aí acabaram que entraram pro meio, aprenderam a se comunicar, a falar o que pensam, as pessoas conseguiram aceitar ali a não exclusividade sexual e o relacionamento melhorou pra caramba, né? É, E que eles não é, traem que hoje, é aquilo que a são gente fiéis. já disse, né? Que quando o casamento ele tem uma base muito boa, que é de os valores, princípios, o afeto é tudo muito gostoso, muito bom. Só que o lado sexual ele não foi explorado, né? Ele só tá lá, só indo. Então, isso é muito bom introduzir para a relação, né? Começar ali com descobrimentos de fetiches, brinquedinhos, talvez a introdução de uma outra pessoa. Enfim, a gente falou sobre isso, né, em rotina sexual, né, amor, no outro vídeo, Uhum. que vale a pena vocês verem. Mas tem que ser quebrando aos poucos, né? A transparência e o diálogo em primeiro lugar na relação. É isso, os valores dos relacionamentos liberais deixam isso muito claro. Essa comunicação do fetiche, tem a comunicação com relação a você dizer o que te incomoda, tem a relação de você dizer que tá afim de sexo ou não tá afim, daquilo que o outro pode fazer que incomoda, daquilo que não pode fazer. Então, essas regras, estabelecer os limites que deixam o outro confortável, isso ajuda muito a reduzir os ciúmes e a vocês estarem mais tranquilos também. Exato. E assim, para os casais que um deles já traiu na relação, mas que você perdoou e etc.,
Para a pessoa que traiu, né, ela tem que entender que a confiança ela tem que ser restaurada. É muito difícil, né? Então, seja deixar o celular sempre na mão da pessoa, não permitir que outras pessoas mandem mensagens, a não ser para parceira, para que isso vá aos poucos reestabelecendo na relação, né? Que a confiança volte a ter a relação, na relação, né? Isso quando o parceiro trai. É isso. É isso, mano. É isso. Isso é engraçado. Então, esse mito que os relacionamentos liberais não têm compromisso é uma grande falácia mesmo, assim, porque tu tem muitos exemplos de compromisso, tem muitos exemplos de verdade, tu tem uma tendência muito maior à transparência, a se expor, a falar o que pensa, que muitas vezes os relacionamentos exclusivos, que são exclusivos, sei lá, É, pra fachada, pra sociedade, mas a pessoa tá se masturbando com outro, tá traindo com outro. É um negócio só para as pessoas verem, ao invés de elas realmente se satisfazerem com o que realmente são, com o que elas acreditam e tomar coragem de questionar a sociedade e viver aquilo que realmente pensa, né? exato. Mas isso vai muito dos paradigmas, dos tabus que a gente precisa quebrar da sociedade. Porque isso é imposto. Isso foi imposto, a monogamia foi imposta, a exclusividade é imposta. Eu não assinei um contrato falando logo quando comecei a namorar que ia ser exclusiva sexualmente do Cadu. Mas eu sinto desejos, atração e foi combinado nosso, é transparente nosso ficar com outras pessoas, né? E a falta de exclusividade, né, já começa desde quando você só tá ficando com a pessoa. Você tá ficando com a pessoa e você quer que ela seja só sua. Só que você só tá ficando com a pessoa, mas você só quer que a pessoa seja sua. Se você imaginar que a pessoa tá ficando com outra pessoa, você pode estar ficando com outra pessoa. Mas a pessoa que você está ficando não pode. Já começa daí o erro, porque é permitido a outra pessoa, não é permitido a outra pessoa ficar. Mas eu, já não sendo monogâmica, eu me permito ficar com outras pessoas. Mas o meu amorzinho, ele sempre foi muito sincero. Hum. O Cadu, ele foi e ele é extremamente sincero. Ele é tão sincero assim, tão verdadeiro, que às vezes você vai fazer uma piadinha ou contar uma mentirinha para contar uma piada, ele não entende, ele fica, hã? Não, não entendi. Ele fica sério, eu não entendi. Ele faz essa cara. que acabou de fazer essa Tem que cara. falar o que fala. Tem que falar a verdade. Não, amor, tô brincando. Aí já fica sério. Tô brincando. Eu gosto de cumprir os combinados, cumprir os horários, cumprir com o que fala. Hoje a pessoa vem me fazer um convite. Eu falei, cara, eu não vou me comprometer dizendo que talvez eu vá e não vou. Então, assim, peraí, deixa eu te responder daqui a pouco. E aí eu pensei e decidi para dar uma resposta com convicção. Porque sei lá, eu acredito muito na verdade, no poder do que você fala. Ali, tua palavra tem que ter valor, né? Eu, pelo menos, penso muito isso e acho que as pessoas deveriam pensar mais assim, né? É, sim. E foi muito bom isso do Cadu, dele sempre deixar aberto que ele ficava e se relacionava com outras pessoas, que isso me possibilitava, tipo assim, ele abriu que tá ficando com outras pessoas. Que bom, vou fazer a mesma coisa, vou viver a minha vida. Sem exclusividade, né, meu amorzinho? Mas acabou que voltou pro mais legal. Ai, ai, mas acabou que com o tempo a gente foi ficando muito próximo, muito próximo. Tem um grande tabu que é bem complexo de quebrar com relação à religiosidade, né? Que a maioria delas fala exclusivamente, tem que ter uma pessoa só, alguma coisa tipo. E, cara, você não tá fazendo mal nenhum pra ninguém. Você não tá. Muito pelo contrário, você tá fazendo bem, você tá criando novas amizades, você tá hum, criando um círculo social bacana. Então, assim, Tá sendo ah, sincero com o parceiro, verdadeiro, transparente. tem muitas pessoas com religiosidade no meio liberal que não entendem, que pensam nisso, cara.
Tá tudo certo, eu tenho minha fé, eu tenho minha religião, eu tenho minhas coisas, mas beleza, eu fico com outras pessoas. Esse trecho aqui eu não concordo tanto. Existem muitas interpretações ali, né? Eu não sou especialista em religião, nem quero ficar entrando muito nesse assunto, mas do mesmo livro existem várias interpretações, uma fala uma coisa, outra fala outra. Então, a intenção cara, você tá sendo bom, você tá sendo uma pessoa que tá agregando, você tá sendo uma pessoa honesta, uma pessoa positiva pro mundo. Pra mim, todo mundo que tá no meio não tá fazendo nada de mal, não tá roubando, não tá matando. Muito pelo contrário, as pessoas tendem a ser muito mais Honestas. confiáveis, mais honestas, mais transparentes do que no ambiente fora do meio, né? E é só a gente pôr a mão na cabeça e pensar um pouquinho, porque em questão da religiosidade, né? é, Só pode ter um parceiro e etc. Mas a partir do momento que, por exemplo, o Cadu tá ali dormindo no quarto, a gente é um casal monogâmico e eu tô aqui assistindo um vídeo pornô, me masturbando e imaginando outro homem. Não foi acordado entre nós. Se ele me pega numa situação dessa, ele iria ficar super chateado, se fosse o caso, né? Ele iria Eu ficar não super. ficaria, não. Você iria gostar se assim. Mas assim, se não fosse combinado isso, então ele iria se sentir traído. E realmente, porque se não foi acordado aquilo, foi uma traição. Agora, traição é só o ato, ou o ato realmente físico, ou é eu trocar mensagens, mandar nudes, assistir pornô, me masturbando, pensando em outra pessoa, né? Então começa daí a quebra de tabu, né? Então você vai sentir atração, você vai sentir desejo por outras pessoas. Agora vai de você ser verdadeiro com o seu parceiro ou mentir. Isso é muito complexo. Tem um amigo meu que ele sonha com muita frequência com outras mulheres. Ele é fiel, ele só fica com a mulher, exclusivo. Ele pensa, putz, aquilo ali, aquele casamento deu tudo pra ele, né? É, economicamente falando, afetivamente falando. Então ele tem um receio muito grande de perder e tá disposto a isso. Mas lá no instinto dele, no subconsciente, ele vive sonhando com outras mulheres, vive transando com outras pessoas. É um desejo natural, assim. A grande questão que a gente está vindo aqui é propor vocês a abrir um pouco a cabeça, a pensar o que realmente agrega essa exclusividade sexual, né? Enfim, é o primeiro passo. Tem gente que abre para não ter exclusividade afetiva também, que a gente não recomenda, não é o nosso caso. E a gente não viu casos como as milhares de pessoas que a gente conhece mais velhas, que estão há décadas casadas, felizes, transando, que são do meio liberal. Então, já é difícil, já tem vários desafios e complexidades para ser Um só. acertado, para alinhado com uma pessoa. Então, você ter muito mais com relação a afeto é muito, muito complexo. É muito complexo mesmo. Quando você vai abrir para exclusividade sexual, é literalmente sexo. Você tá com tesão em alguém, você vai lá, transa e tchau, acabou. Não fica mandando mensagem, não fica perguntando como é que tá, bom dia, como é que tá. Cara, é sexo, sexo. E pronto, acabou e tchau. E é isso. E é gostoso. Isso satisfaz um fetiche que ela tem, satisfaz uma necessidade de diversidade. Isso pra gente é bacana, tem? O homem, ele sabe diferenciar mais a parte do sexo e a afetividade, né? A mulher, ela como sempre foi na humanidade vista como a procriadora, a mãe do lar, a que cuida da casa, dos filhos, do marido, da família. Então ela tem muitas responsabilidades. Além de que ela ovula uma vez por mês. O homem não, né? Tá produzindo aí o negócio, testosterona lá em cima, né, meu amorzinho? Atleta do jeito que é. É compreensível que os homens sejam mais tarados. Só que assim, isso tem que ser quebrado, porque a gente tem desejos, e na grande maioria das vezes, igual a gente já citou aqui, as mulheres também não se conhecem, nunca gozou na vida. Não lembro a porcentagem das mulheres,
mas a maioria, assim, não gozou na vida. Acha que gozou e não gozou. E nunca experimentou nada diferente. Então, vamos se abrir para esse mundo de possibilidades, de desejos, de fortalecimento do seu relacionamento, que é incrível, é bom, é É isso. maravilhoso. Isso faz bem pro seu relacionamento. Ao longo do prazo, você vai possibilitar uma abertura sexual ali, mas que vai gerar um afeto, uma parceria muito maior, uma comunicação maior. Então, é isso. A gente está aqui justamente para ajudar vocês a entender um pouco melhor como é esse universo além da monogamia, com as coisas que a gente tem na prática, né? Dos anos que a gente vive no meio liberal, de todas as experiências que eu já tive, todos os erros que eu já cometi, para passar para vocês. E, enfim, agregar para vocês explorarem com segurança esses prazeres além da Legal. monogamia. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, sugestões também de vídeos, a gente tá super abertos. Até a próxima. Até a próxima.